Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos discorrer a respeito do assunto games educativos aplicado à matemática. Uma das grandes vantagens em desenvolvermos games educativos está na real possibilidade de treinarmos nossos alunos no exercício da matemática, principalmente no que se refere aos cálculos aritméticos. A nossa metodologia considera importante o uso da matemática visual para exercitar o cérebro com as contas aritméticas. Logo, resolvemos criar um aplicativo no formato de game com geradores automáticos de dados para o exercício da matemática cerebral de forma constante. Veja como ficou o modelo desenvolvido para as crianças que fizemos. É um modelo relativamente simples que denominamos Mental Math Training, ou seja, treinamento matemático mental. Nós estamos trabalhando, portanto, com operações de adição, subtração e multiplicação para este aplicativo. E um dos personagens escolhidos, desenvolvidos aqui na escola, foi o Geleinha, que é essa figura aqui presente, que costuma divertir muito as crianças quando participam de games específicos com este personagem. Moldado aqui na escola e agora participando dessa nossa epopeia no segmento da matemática. O nosso objetivo é transformar a matemática em uma verdadeira brincadeira, bem diferente dos métodos tradicionais de contas no papel. Esse tipo de atividade proporciona à criança autonomia, uma vez que ela própria, à medida que for executando os cálculos e errar, voltará a executá-los novamente até adquirir segurança em si, e principalmente na sua própria capacidade de realizar cálculos de uma maneira mais rápida e precisa. Vejamos como ficou o cenário do aplicativo. Olha só que bonitinho. Mental Math Training para operações de adição, subtração e multiplicação. Então temos nessa coluna A os dados, na coluna B outros dados que serão gerados automaticamente pelo nosso aplicativo. Aqui é a área onde o aluno apresentará o seu resultado e aqui o resultado final que será comparado com o cálculo mental do aluno. Exatamente nesse momento que ele vai conferir se o cálculo mental feito está de acordo com o cálculo real. Nós criamos aqui, portanto, o botão de dados, para que um número seja apresentado para cada um dos itens, e dados B, dados referentes à coluna B. E aqui o resultado, se pressionarmos aqui o resultado AB, teremos, portanto, o resultado final da operação aritmética. Essa área que nós denominamos Memory, ela ajuda o aluno a armazenar informações que seriam armazenadas a princípio no seu próprio cérebro. Então aqui nós criamos uma caixa de memória para que ele possa adicionar as informações nesse espaço sem ter que armazená-los no cérebro. Então nós estamos usando a memória do processador. E aqui a área de limpeza e aqui o nosso Geleinha. Bem, vamos compreender melhor a funcionalidade da ferramenta. Simularemos uma operação com os dados. Rodamos os dados. Para a coluna A foram apresentados essas informações. Para a coluna B, essas informações. E agora é o momento do aluno parar e fazer o cálculo. A adição 30 mais 16, 46. Subtração 36 menos 14, 22. E multiplicação 4 vezes 8, 32. Então o aluno ele vai preencher esse espaço em branco. Ao fazer isso, ele vai clicar aqui no botão Resultados AB e aí será dado automaticamente a resposta. E exatamente nesse momento que ele vai verificar se ele acertou ou não as operações de cálculo. Entendeu?
Isso aqui é de forma constante. Feito isso, ele aperta de novo dados A, dados B e novos dados serão gerados para que ele volte a realizar a operação. Essa é a área de clean. E aqui, novamente, a área de cache memory, para que ele possa utilizar caso haja necessidade. Através desse aplicativo, portanto, as crianças são treinadas nas operações de soma, subtração e multiplicação. E quanto à divisão? Bem, para essas operações, criamos um outro aplicativo de apoio que você vai conhecer agora. Olha só, criamos um novo aplicativo, estamos utilizando o Craig Allen como o novo personagem e as abóboras assassinas. Temos aqui, portanto, o cenário do game, as informações que eu já vou explicar para vocês, e através deste aplicativo a criança consegue entender visualmente e mecanicamente como funciona a operação de divisão. Olhando assim, parece ser algo muito difícil de ser aplicado, mas não. Aqui nós criamos botões para cálculos de fração. Aqui os botões referentes aos dados que serão gerados automaticamente. Área de resultado, área de limpeza. E aqui na fração o botão para a puxada dos números decimais, resultado dos cálculos da fração. A inclusão dos personagens faz com que as crianças passem a gostar mais da matemática, interagindo de forma lúdica com a ferramenta. É por essa razão que o Craig se faz presente nessa operação. Vejamos como ficaria o recurso com a apresentação dos dados. Vamos a um exemplo. Nós rodamos os dados, 53 dividido por 3. Dados rodados, portanto. Essa informação é imediatamente passada para cá, 53 dividido por 3. Só que aqui nós estamos na escala das centenas. Como essa divisão se encontra na escala das dezenas, então nós colocamos os valores novamente nessa faixa aqui da dezena, ou das dezenas. 53 dividido por 3. E aí multiplicamos pelas dezenas que vão ajudar no processo de subtração da operação. Então, por exemplo, se eu pegar 3 vezes 20 vai dar 60, então não dá. Então, eu tenho que trabalhar com o número 10. 3 vezes 10, 30. Menos 53, 23. Vamos dividir 23 por 3 também. Estamos na escala da unidade agora. Então, 3 vezes 7 vai resultar em um número que se aproxima de 21. Ou de 23. 3 vezes 7, 21. Se aproxima de 23. Tiramos, portanto, do 23, o resultado de 23 sobra 2. 2 dividido por 3 vai resultar em uma fração. O aluno clica aqui no numerador até encontrar o número 2, no denominador até encontrar o número 3, e aqui temos o resultado da fração. E olha só que interessante. Se puxarmos o resultado entre A e B, 53 dividido por 3, teremos aqui 17,66. Dá uma olhadinha agora nas abóboras selvagens, onde elas estão posicionadas. A primeira no número 10, a segunda no número 7. Então temos aqui 17. E a fração resultou em 0,66. Então temos aqui o resultado desse cálculo, 17,66, batendo, portanto, com o resultado puxado automaticamente. E assim o aluno confere se o seu cálculo realmente se igualou ao resultado oficial. Feito isto, novamente ele roda o dado A, roda o dado B e volta a fazer os cálculos novamente. Então ele pode ficar aqui 1 hora brincando com esses cálculos até sentir confiança no seu processo de operação usando o operador da divisão. Então esse é o jeitinho que nós treinamos nossos alunos aqui na escola com a mecânica matemática e também com a matemática visual.
Observe como a ferramenta oferece todos os recursos necessários para que a criança visualize com facilidade o que está acontecendo na operação como um todo. Isso é o que chamamos de mecânica matemática. Fica muito bonito. E o aluno não se atrapalha nas operações, acaba encarando isso como uma brincadeira, o que facilita a nós aqui na escola ensinarmos as operações aritméticas de um jeito bem diferente. Através dessas aulas, portanto, mostramos às crianças como a tecnologia é capaz de melhorar e aperfeiçoar as técnicas de aprendizado dentro de um ambiente escolar, ou mesmo como ferramentas a serem utilizadas pelos pais, babás, tios, educadores em geral, preocupados com o desenvolvimento cognitivo das crianças, além do conhecimento matemático, sendo essa uma das preocupações básicas da nossa escola. A visão dos desenvolvedores de sistemas ou games ocorre sempre no sentido de criarmos ferramentas que aumentem a produtividade dos usuários e, no caso de nossos games educativos, além de apresentar uma solução tecnológica inovadora, o prazer em desenvolver aplicativos com os personagens desenhados e moldados aqui na escola, proporcionando ao cenário algo mais leve para o aprendizado da matemática. Então, nós não ensinamos a matemática, mas ensinamos nossos alunos a gostarem da matemática. É um conceito, portanto, diferente. Sob o ponto de vista do desenvolvedor do aplicativo, observe os condicionamentos apresentados abaixo. Dado A é pressionado, adicionar a condição. Dado B é pressionado, adicionar a condição. Resultado de A e B. Caso o botão resultado de A e B for pressionado, ocorrerá tal condição. Então é desse jeitinho que nós estabelecemos o condicionamento dentro desse game. Em linguagem de programação convencional, esses comandos estariam representando os ifs presentes nas instruções que irão gerar os efeitos desejados. Os games educativos da GMaker apresentaram sempre uma proposta, um conjunto de propostas voltadas ao desenvolvimento cognitivo. Nesse caso, criamos as ferramentas de apoio matemática e operacionalizamos o que se conhece por matemática visual ou instrumentação ou mecânica matemática. Espero que tenha gostado de nossas ferramentas e caso queira experimentá-las, matricule-se em nossos cursos. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo tutorial.